O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina da seguinte maneira: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem como a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Quando falamos sobre família, tendemos a encarar esse preceito com a visão material que temos sobre o assunto, recorrendo logo a uma árvore genealógica de ancestralidade para definir o nosso grupo familiar. Algumas pessoas, um pouco mais conscientes, vão um pouco além e entendem que existe um grupo estimado, como os amigos próximos, por exemplo, que também passa a compor esse montante de indivíduos especiais, ligados por laços íntimos. Um pouco mais desprendidos da matéria, começamos a notar que é justamente devido a esses laços de afinidade que escolhemos nos aproximar ou nos afastar das pessoas, revelando assim as nossas reais afeições. Desta maneira, independente de laços sanguíneos, podemos considerar um verdadeiro amigo muito mais familiar do que nossos pais, irmãos, tios, filhos, etc. O que quero dizer com isso é que para compreender o conceito de família em seu caráter espiritual, é preciso encarar o assunto de uma maneira mais abrangente e não apenas como membros consanguíneos. Se esmiuçamos o termo, percebemos que família também faz alusão àquilo que nos é familiar, conhecido, afim. No entanto, de onde vem essa familiaridade, essa afinidade, esse reconhecimento? Se notarmos em nosso próprio lar, certamente nos será muito evidente que, mesmo entre as pessoas mais próximas de nós, temos aquelas que julgamos conhecer desde sempre, nos mínimos detalhes, mas também convivemos com outras que nos parecem completamente estranhas. Isso se dá por conta dos laços afetivos que se estendem de uma encarnação a outra. São impressões que resgatam o sentimento edificado entre os relacionamentos desde muito tempo. O contrário também é verdadeiro, sendo que, usando de uma expressão bastante popular, quando o santo não bate, é um indício de que existe ali uma relação de resgate e ou de reconciliação em desenvolvimento. São dois indivíduos que,
por uma razão ou outra, distanciaram-se durante as encarnações. É a partir disso que compreendemos melhor como, de fato, devemos encarar a ideia de família, no ponto de vista espiritual. Família é aquela que revela pessoas que já nutrem genuíno amor uns pelos outros, ainda que esse amor se manifeste de acordo com o nível evolutivo de cada um. Afinal, nem todos sabem amar como Jesus amou, por exemplo, mas ainda assim, todos somos capazes de amar à nossa maneira. Assim é que reconhecemos nossa família espiritual, através da sintonia de ideias, de sentimentos, de afinidades em geral. Foi nesse sentido que o Mestre Jesus deixou a tão incompreendida passagem evangélica que segue. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo." "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Ora, o que Jesus queria deixar evidente não era o descaso com sua família material, mas o apreço por aqueles que compartilhavam de seu objetivo espiritual. Ele falava sobre sua família espiritual, referindo-se àqueles que já estavam preparados para preservar e manifestar os mesmos sentimentos, ideias e afinidades. Esses, sim, eram realmente dignos de serem seus familiares mais próximos. Nessa passagem, o Cristo deixa também evidente que os laços materiais são mesmo muito mais frágeis e irrelevantes que os espirituais, ao passo que, para termos bom proveito desta encarnação, faz-se necessário se aliar com pessoas familiares ao nosso processo evolutivo, ou seja, cuja relação gere convivência de benefícios mútuos e livres de egoísmo. Temos o costume de misturar o nosso egoísmo à compreensão que temos de família, e isso leva a muitos equívocos bastante comuns. Uma premissa de possessão que comumente vem associada ao assunto. Falamos com muita naturalidade, muitas vezes, os seguintes termos: meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cônjuge, meus filhos, sem perceber que, na realidade, eles não são nossos de maneira alguma. Não são propriedades pelas quais temos a tutela. Isso não quer dizer, no entanto, que não somos responsáveis por eles, pela maneira como os tratamos, como os auxiliamos, como os conduzimos, como convivemos com eles. Contudo, essa visão egoísta de possessividade faz com que enxerguemos apenas esta única e passageira vida, sem levarmos em consideração que em outras encarnações os papéis poderiam estar trocados, e quem hoje é um pai, ontem poderia ser um filho. Quem agora é cônjuge, antes poderia ter sido um irmão ou uma irmã, por exemplo. Isso porque, na realidade espiritual, somos todos filhos do mesmo e único Deus. Portanto, enquanto espíritos, somos todos irmãos. Fato que reforça também o que Jesus quis dizer na passagem anterior. Ora, se somos todos irmãos no retorno à pátria espiritual, então os títulos e as posições familiares que temos hoje são apenas momentâneas. Para que elas existem, então? Isso é bastante óbvio. Para que, através desse grande e contínuo ciclo existencial, possamos ter experiências de aprendizado por diversos pontos de vista diferentes, trazendo experiências únicas em cada posição em que tomamos. Sem contar o fato de que é desta maneira que os resgates ganham maior significado. Certamente existem outras e mais valiosas explicações para elucidar sobre o assunto. No entanto, o conveniente para a reflexão de hoje é entendermos, em suma, que a relação que temos com os nossos familiares na matéria representa um papel importante no nosso aprendizado e no nosso processo de reconciliação e expiação que estamos submetidos neste mundo. Além disso, entendendo sobre essas distinções entre família carnal e espiritual, fica mais fácil enxergar por que a ideia de reencarnação fortalece e muito a manutenção desses laços. Se tivéssemos apenas esta vida para desenvolvermos os nossos laços familiares,
E quando a morte chegasse, tudo viesse a acabar em nada, de que valeria todo o esforço feito? Ou se o céu e o inferno fossem uma realidade, como entendem boa parte das religiões, tais quais lugares físicos de júbilo ou de sofrimento, então que verdadeiro infortúnio seria ver familiares queridos se separando uns dos outros eternamente, enquanto um vai para um lugar bom, o outro se dirige para o seu suplício eterno. Onde existe a lógica e a misericórdia divina nesta concepção? Sim, na ótica da reencarnação, ao compreender por que ela existe e o quanto é necessária, podemos visualizar uma infinitude de oportunidades para que nossos laços familiares, alma a alma, continuem se desenvolvendo, ainda que momentaneamente possam se separar. Mesmo nessa dolorosa separação, enquanto um está encarnado e outro desencarnado, um sentimento único e especial de amor continua os unindo para sempre. E pela infinita bondade divina, um dia poderão, no futuro, se reencontrar. Através dessa forma de encarar a vida e a morte, entendemos também que, certamente lá na frente, todos nos reconciliaremos uns com os outros, regressando ao nosso estágio inicial na criação, como filhos do Todo-Poderoso e único Deus, irmãos de jornada. Nessa premissa, todos tendem apenas a ganhar mais e mais, rumo a uma realidade mais libertadora e amorosa, na qual, racionalmente, as peças se encaixam e nosso dia a dia faz cada vez mais sentido. A relação com nossos familiares e amigos faz mais sentido. Nossa convivência com os nossos desafetos também faz mais sentido. É assim que, preservando os laços bons e renovando os laços enfermos, vamos evoluindo, pouco a pouco, para um mundo de regeneração, no qual a regeneração de fato acontece dentro de cada um e se manifesta em nossos relacionamentos de uma maneira geral. Por hoje, esta reflexão é o suficiente, e como sempre, nos despedimos rogando ao Deus Supremo que nos abençoe, hoje e sempre.